Tirar do wireless, deixar no 4G. Como funciona essa questão do imposto de renda dos criptoativos aqui no Brasil, ok? Então eu vou já fazer um convite aqui, vou chamar ela para que ela... Olá, Davi. Boa tarde para a comunidade Start Cripto. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo travando. Não sei se sou eu que tô travando, é tu. É Eu você, acho que é pelo tu que menos tá travando. sua imagem tá chegando aqui tremida. É porque ao vivo é assim mesmo, ao vivo tem umas coisinhas aí. Tu tá chegando com pouca definição aqui para mim. É? Aqui também, eu tô no 4G aqui. Eu tô no 5G aqui, vamos conferir até aqui. Estamos no 5. Acho que ela trocou. Vamos aguardar aqui. Vamos resolvendo os problemas técnicos aqui. A Ana deu uma travada, vamos chamar ela de novo. Isso, vamos chamar. Pessoal, vamos chegando aí, vamos curtindo aí, mandando um aviãozinho aí pro pessoal que quer saber, que quer entender um pouco mais da questão dos criptoativos e relacionado ao imposto de renda. E hoje a gente vai falar com a Ana Paula Rabelo, que é especialista no assunto, e vai contar para a gente como é essa questão do imposto de renda e o que é que a gente pode esperar aí nos próximos anos aí. Tá me ouvindo, Ana? Seja bem-vinda. Eu tô te ouvindo agora. Tu tá me ouvindo? Tá me vendo Tô bem? Como ouvindo é que tá bem. aí? Tá ótimo agora. Tá ótimo? Tá Então tá ótimo. bom. Então Coisas ao vamos lá. vivo, né? Seja muito bem-vinda à comunidade Start Crypto, seja bem-vinda à nossa live. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Ah, Prazer obrigada. realmente em poder contar com você aqui no nosso evento. E assim, Ana, essa live de hoje ela visa passar um pouco do seu conhecimento para a nossa comunidade acerca da questão do imposto de renda, que é uma questão muito polêmica, né, no Brasil hoje, essa questão, e muito difícil ainda de se entender, muita gente não entende. Então eu gostaria que você falasse para a gente aí como é que começou, a partir da instrução normativa 1888, né? Foi a partir da... Aliás, antes disso já era exigido, né? Antes disso, da instrução normativa. A instrução normativa só veio mesmo para dar mais um norte. Eu queria que você contasse para a gente aí
como é que aconteceu isso aí e por que disso, né? Por que é importante declarar imposto? Vamos lá, gente. Então, gostaria de me apresentar aqui. Eu sou a Ana Paula Ravelo, eu sou autora do blog declarandobitcoin.com.br. Já há um tempo eu venho falando aqui de imposto de renda, de obrigações acessórias e principais, né, sobre a tributação de criptoativos. E eu gosto sempre de começar contextualizando, né, a nossa situação. Então, a gente tem hoje, aqui no Brasil, uma situação onde desde 2017, acho que lá no Perguntão de 2017, a Receita Federal já se manifestava com relação a ativos digitais, moedas virtuais, né? De que a gente tinha que declarar que isso era em que pese não havia um código específico. A gente utilizava na época já o 99, né, que eram outros lá em bens e direitos. A Receita Federal já estava se manifestando com relação a ganho de capital e etc. E a gente tem que entender que, sim, criptoativos hoje, no contexto de Brasil, eles são considerados bens, né? E por ser bens, na alienação desses bens, em determinadas regras, a gente tem que pagar imposto quando lucro, né? Então, isso é uma situação que a gente já tinha, não é uma situação nova, né? O que veio após isso e que acabou despertando a comunidade a prestar uma atenção maior nisso foi justamente o advento da IN 1888, né? A IN 1888 entrou em vigor em agosto de 2019 e a partir da IN 1888, aí sim muitos investidores, né? Investidores, compradores, apostadores, né? E etc., holders, traders, enfim, todo o pessoal da comunidade começou a prestar atenção nisso. Por quê? Porque a IN 1888 ela veio justamente com o intuito de dizer para a Receita Federal, né, por exemplo, as exchanges nacionais elas são obrigadas compulsoriamente a entregar para a Receita Federal todos os meses as nossas operações com criptoativos, né? Então isso já faz com que a Receita tenha conhecimento. A partir disso, ainda a IN 1888, ela ainda prevê que tu, contribuinte, sempre que operares fora de uma exchange nacional, seja no P2P, numa exchange estrangeira, entre carteiras, etc., tu tens também que sempre que é acima de 30k, tu mesmo fazer essa declaração e dizer, ó, Receita Federal, eu comprei, eu vendi, eu transferi, né? Então, isso acabou mostrando para nós que sim, a Receita efetivamente estava de olho naquilo que se estava transacionando, né? A gente já sabia, mas assim, para o contribuinte leigo, ela foi importante no sentido do contribuinte saber que sim, não, de fato os meus dados estão lá na Receita Federal e de fato eu tenho uma obrigação a cumprir. Então muita gente acordou a partir disso. E após isso ainda, né, a gente teve aí agora esse ano, no Imposto de Renda 2021, referente ao ano base 2020, pela primeira vez a Receita Federal trouxe, de fato, código para nós, né? Então ela trouxe código para Bitcoin, que é o 81, ela trouxe o código para altcoins, que é o 82, trouxe o código para os tokens, o 89, ela fala abertamente no perguntão, ela responde abertamente questões de tributação de cripto, né, e isso é uma coisa importante, para quê? Para não deixar o contribuinte na dúvida. Tem gente que brinca, né, não, mas... isso é muito ruim. Não, isso é muito bom porque a obrigação existe de qualquer forma. Então, quanto mais a gente souber o como fazer, né, como declarar, como estar regular, o menor risco a gente corre, né? Então eu considero muito importante. Ana, e vamos lá, e quais os tipos de declaração? Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a gente tem que declarar a movimentação, a gente tem que declarar a posse, né, que a gente tem, que a gente está comprando, e a gente tem que declarar o ganho de capital, declarar e pagar. Exato. Não é isso? Só essas três coisas. Eu queria que você falasse um pouco de cada das três. A gente tem hoje, a gente já tinha uma confusão
que era a dos 30 a cada, do limite da IN 1888, com os 35 mil de isenção do imposto de renda. A gente tem que separar as coisas. Então, assim, a gente tem um limite de 35 mil reais, né? Que esse limite diz respeito ao quê? Que a soma das nossas alienações no mês, sempre que superior a 35 mil, isso, se lucro, tu tem incidência de ganho de capital, tem incidência de imposto, certo? Isso. Então, isso quer dizer que muita gente confunde, são lucros acima de 35 mil? Não. Nas vendas, nos meses cujas vendas somarem acima de 35 mil reais, nesses meses tu tens que apurar lucros sobre as vendas com resultados positivos. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Então, até eu agora eu estava enganado, então. Então, quer dizer que a tributação não é, o ganho de capital não é em cima do lucro após os 35 mil. É Não, cada vez que você movimenta acima de 35 mil. Exatamente. Independente de ter lucro ou não. Exatamente. Olha, veja bem, toda vez que tu movimentares, não, toda vez que tu alienares, e aí alienação, sim, a gente considera a venda, isso, a permuta, dação em pagamento, né? E isso tudo são formas de alienação. Se tu fizeres alienações superiores a 35 mil, nesse mês, né, de 1º a 30, 1º a 31, tu vais ter incidência de imposto sobre as operações com lucro. Entendi. Sobre as operações que tiveram lucro. Sobre as operações que lucro, uma vez que os prejuízos não são dedutíveis em criptoativos. Sim. Então, isso também é uma pergunta muito recorrente, a gente pode falar disso depois. Sim. Então, isso é o nosso limite de 35 mil, não confundir. Quando a gente tiver essa figura da soma acima de 35 mil das alienações e lucro, aí a gente leva ao GCAP. Esse GCAP, ele é feito mensalmente, né, para a gente gerar a guia do imposto a pagar, certo? Entendi. Só que, de fato, esse GCAP, assim, isso as pessoas também confundem muito, elas não têm que entregar ele todo mês, não. Ele, na verdade, a gente importa ele para o imposto de renda uma vez por ano, que é lá quando a gente faz a declaração do imposto de renda. Mas o imposto que ele gera é mensal. Então, tu vais preencher o GCAP todo mês, quando tu tiver a figura do lucro tributável, mas, de fato, tu só vai entregar esse GCAP uma vez ao ano. Então, durante o mês, tu apura no GCAP, faz o cálculo, emite o DARF e paga. E no imposto de renda, aí sim, no imposto de renda, tu vais importar esse GCAP para daí sim declarar isso para a Receita Federal. Isso é os 35 mil. Depois a gente tem a figura da IN 1888, que é outra declaração, né? E na IN 1888, a gente tem a figura da Exchange Nacional, né? E das operações fora de Exchange. As operações realizadas dentro de Exchange Nacional, elas são compulsoriamente entregues para a Receita Federal, porque a Exchange Nacional, ela é obrigada a isso. Eu gosto de frisar, porque tem gente que fica brabo com a Exchange Nacional. A Exchange Nacional não tem culpa, ela não é reguladora, né? Então, assim, ela está cumprindo uma regra imposta a ela, para ela poder continuar funcionando também, né? Então, assim, ela é obrigada a entregar todas as operações que a gente faz, independente de valor, para a Receita Federal mensalmente. Uma outra coisa que a IN faz com que a Exchange Nacional entregue também é o saldo em 31 de dezembro de cada ano, né? Então, e isso a Exchange Nacional é obrigada. Fora da Exchange Nacional, essa obrigação passa a ser tua, contribuinte. Então, e aí sim ela tem limite, e esse limite é de 30 mil reais mês. Só que aí esse limite não é sobre as vendas, esse limite ele funciona sobre o total das transações. Então, a compra, a venda, a transferência, a permuta, nesse limite da IN entra tudo, aí não são só as alienações, entende? Entendi. Então, e isso é para a IN 1888, duas coisas em separado.
E aí veio, esse ano ainda, né, de forma muito clara, a questão do limite, que lá em fevereiro, quando a Receita Federal lançou o programa do Imposto de Renda, ela falou em R$ 1.000, né, de custo de aquisição, né, de moeda para constar lá na posse, na declaração de bens e direitos do Imposto de Renda. Depois, em 5 de março, ela retificou lá, né, essa ordem, né? E lá no perguntão, tem alguns advogados que entendem que vale a primeira, mas não. A Receita deixou clara lá na questão de interpretação, porque a própria Receita deixa clara lá no perguntão que é os R$ 5.000. 5.000. Então, 5.000 lá para fins de declaração de bens e direitos, sim, tu já é obrigado a informar. Sempre que o custo de aquisição for igual ou superior a R$ 5.000, né, tu tens que informar lá na declaração de bens e direitos. Então, na verdade, foram 3 limites aí que o pessoal confunde muito, né? São as mais perguntadas lá no meu blog, né? Eu vejo as pessoas muito perdidas. Então vamos lá só para eu recapitular um pouquinho. Eu tô dentro de uma exchange nacional. Vamos lá. Sim. E aí eu movimento 31 mil reais em Bitcoin. Ou em cripto. Vamos lá. Nesse caso aí eu já sou obrigado a questão do ganho de capital, pagar o ganho de capital, é isso? O GCAP? Não, 31.000, não, 35. Aí o GCAP seria os 36 35. mil, 36 mil, trinta e desculpa, seis mil de alienação, de aí de alienação. alienação. Mas Aí se seria for trinta obrigado e ao quatro mil GCAP. novecentos e noventa e nove, Não, não não. precisa fazer o GCAP, não precisa apurar imposto. Uhum. E no caso da declaração, acima de 5 mil, igual ou acima de 5 mil reais, você é obrigado. Abaixo É disso, obrigado a declarar a posse. A a posse, sim, posse. você é obrigado. A posse, sim, você é Exatamente. obrigado. E É a obrigado. questão da movimentação Para a IN 1888. Aí, para IN quando 1888? fora da fora da Exchange Nacional. Que seria o que? Exchange Internacional, P2P, não é isso? Exato, exato, exato. Sempre que no P2P, carteira a Aham, carteira, CPF para CPF, né, Exchange entendi. Internacional, aí tu cai na figura da IN 1888, que também é um dificultador, porque muita gente tem muita dificuldade de fazer a IN 1888, né? Então, Muita por exemplo, gente. eu faço a IN 1888, a gente gera ela em arquivo, certo? Tem Uhum. empresas também que fazem aí só a IN 1888. Eu até não faço só a IN 1888, eu só faço a IN 1888 quando eu também faço apuração. Mas a gente tem aí empresas, tipo a Fiscochain, ela faz só a IN 1888. Tem muita gente que procura a Fiscochain para fazer a IN 1888 e eles fazem Uhum. automaticamente lá, sozinhos, lá no programa da Fiscochain. Enfim, é muito difícil para o contribuinte leigo gerar esse arquivo para a Receita Sim, Federal, né? Uma coisa que eu acho que é válida, assim, quando a gente está falando para o pequeno investidor ou para quem está começando agora, e isso eu digo nas minhas consultas até, eu acho muito interessante, eu sou guarda-livros, eu gosto de dizer que eu sou guarda-livros, eu sou contadora, né? Que às sim, vezes a melhor forma de tu entender uma obrigação é tu fazendo ela à mão. E na IN 1888, a gente tem a prerrogativa de entregar a IN em formulário online de dados. Então, assim, sim. eu recomendo o pequeno, quando o cara é pequeno e não sabe bem o que a Receita quer de ti de informação, entra lá no teu ECAC, faz uma senha ECAC, com os 2 últimos números da tua declaração de renda, entra no ECAC da Receita Federal e vai lá e olha em obrigações acessórias, né? Cobrança e fiscalização, obrigações acessórias, formulário online de dados. E aí lá no formulário online, tu preenche à mão a IN. Eu acho muito interessante isso para o contribuinte aprender o que a Sim. Receita quer saber dele. É como tem gente que me pergunta eu não vou tributar a permuta. Bom, decisão pessoal, porque a gente Claro. sabe que a Receita entende que sim, a permuta ela é tributável, certo? Sim, Então, sim. quando a pessoa tem dúvida, mas como é que ela vai ficar sabendo? Entra lá na IN e vê o que ela pergunta.
Ela está perguntando, Sim, lá na IN tu tem que claro, informar claro. a permuta. Então, assim, não adianta tu informar na IN uma permuta, né, sei lá, de 40 mil, por exemplo, e lá tu não ter GCAP nenhum disso, tu não ter nenhuma informação sobre. Então, assim, aí começam as coisas a serem cruzadas, né? A Sim, IN, sim. o intuito da IN, na verdade, é sim conhecer o mercado, mas é sim também, em dado momento, gerar informações automáticas, né, para que exista esse procedimento de conferência daquilo que se está tributando ou não. E até é importante as pessoas saberem que muita gente que me pergunta, mas a IN já é cruzada automaticamente? Com a minha experiência, eu diria que não, porque senão estava todo mundo na malha fina, né? Com Então, certeza. assim, mas tem gente que entra em malha por IN. O que que Tem, acontece? tem. A IN hoje automaticamente ela não te empurra para a malha, mas de forma qualitativa acaba te empurrando. Por quê? Porque os casos maiores, os casos absurdos, eu mesma fiz um estudo sobre a IN, vi que tinha muita informação errada, né? A partir desse estudo aí, muita coisa se modificou ali na IN também. E na verdade a gente viu que às vezes a inconsistência era até pelo tipo de inconsistência, era de informação errada do contribuinte ou da exchange, né? Número a mais de casas decimais. Eu já tive um cliente, por exemplo, numa exchange, que ele fez uma operação de. Agora não me lembro exatamente, mas ele fez tipo uma operação de 21. Eram 21 LTCs, tá? E a exchange informou 21 BTCs. Né? Ah, Olha que a diferença. diferença. Né? Que E isso pode diferença. te levar a uma malha qualitativa, porque na verdade o que, Sim, que apareceu lá para a Receita Federal? Apareceu que tu movimentou 21 bitcoins num período onde o Bitcoin estava bem alto, né? sim, Então, sim. assim, então nesse tipo de coisa, eu diria sim, tu pode cair nessa malha qualitativa, assim, que é de alguém observar que naquele CPF ali ocorreram operações estranhas. Ou assim, tu opera todos os meses muito, todos os meses tu está na base de dados, né? E aí tu nunca tem imposto de renda, alguma coisa está errada, Tá né? errado. Então, É porque assim, a Receita sabe que hoje quem trabalha com cripto, seja ele investidor, não, os não investidores não, mas a maioria dos investidores e os traders, principalmente os traders e os P2P, a pessoa movimenta muito, né? Movimenta muita coisa muito. aí. E aí, o que que acontece? Por exemplo, vamos lá, tu entra numa exchange qualquer aí com 10 mil reais e tu faz trades diversos, né? A partir aí do terceiro, quarto trade que tu fizer, né, isso é muito fácil de acontecer. Tu já Isso, bate o número de 30 mil, tu já bate o de 35, tu já bate o de 5. Então, assim, hoje só se tu tiver um capital muito pequeno é, e que tu não vai precisar declarar nada. Isso é uma coisa que as pessoas têm que ter noção. E eu acho importante, eu sempre digo, tem gente que me xinga, né? Essa loira doida falando de imposto. Mas assim, gente, mais importante de tudo é a gente saber aquilo que a gente tem que fazer. Se resolver não exatamente. fazer, Ah, ok, é uma decisão pessoal, é um risco pessoal. O ah, que, o que eu não aconselho? Eu não aconselho a entrar nesse mercado sem tu saber quais são as tuas obrigações. Porque exatamente. se tu souberes, tem muita bobagem que tu não vai fazer. Então, assim, a Isso. possibilidade de te economizar imposto, dor de cabeça, contador e até de fazer operações que tu não deveria, tu vai estar preparado para isso, né? É, exatamente. O que a gente percebe no mercado é assim, existe, né, ainda existe, e existiu e existe uma corrida muito grande, um afã das pessoas muito grande de correrem, de virem para esse mercado, mas as pessoas chegam sem preparo algum, chegam sem Sem preparo algum. conhecimento nenhum, sem saber dos direitos, dos deveres, sem saber, e aí muita gente perde dinheiro, né? Muita gente perde dinheiro, muita gente não declara, não paga, e tem gente, e tem casos até que eu sei que tem gente que paga errado, ou seja, paga o que não devia pagar. Pago o que não devia pagar. Tem gente que me procura para preencher DARF.
Não, mas eu não quero saber antes o que quero, não quero, quero pagar. Eu não sou preenchedora de DARF. Quem quer preencher DARF, baixa lá o GCAP, faz o DARF e paga. E Mas paga. assim, quando tu paga um DARF de um imposto que tu não sabe que custo a moeda teve, tu não sabe nada disso, tu já vai largar pagando um imposto a maior. Né? Seguramente tu vai pagar um imposto a Exatamente. maior porque essa moeda teve custo em algum momento. E tem um outro aspecto aqui que é a questão origem, né? Sim. Tu pagar imposto. Bom, eu tenho 5 milhões, eu vou lá e vou pagar sobre 5 milhões, 15% e tá tudo certo. Não, se esses 5 milhões aí forem provenientes de droga, de tráfico de órgãos, tipo, não tá tudo certo, Não né? tá, exatamente. Então, assim, tu tem que ter uma origem. Qual é a origem? Da onde que veio esse dinheiro? Como é que tu comprou? Como é que se deu esse investimento? Então, assim, eu sempre digo, né, e a gente tem uma série agora lá, que é a sua história com o Bitcoin. O imposto de renda, ele é o livro da nossa vida fiscal e financeira, né? Isso, Então, exatamente. a gente tem que contar essa história. E tem aqueles Como é casos, que tu Ana, também. comprou? Como é que tu fez? Isso. É isso que eu ia falar. Tem aqueles casos também do cara que fala assim, não, eu vou fazer meu trade, eu vou fazer tudo numa exchange gringa. Tá. Mas e aí, quando ele resolver trazer o dinheiro para cá? Quando ele Vai aparecer gastar como? Vai gastar, eu também, vai sempre gastar como, entendeu? vai Como é que ele gastar vai como? visitar? O dinheiro Vamos apareceu lá. do nada? O cara é um mega trader, né? Vamos supor que é um mega trader, e eu sempre digo, assim, traders bons, de volume alto, são poucos, mas assim, o cara é um mega trader. Aí daqui a pouco ele tem, sei lá, 50 bitcoins, 100 bitcoins. E aí a gente está falando de uma moeda que, bom, hoje na baixa aí nós estamos beirando 180 mil. Chegamos Isso, cento e a oitenta na 370 baixa. na baixa. Chegamos aí a 370 mil reais aí na alta, ok? Isso. Aí tu pega, essa pessoa vai resolver liquidar uns bitcoinzinhos. A começar que o primeiro bitcoin que ele liquidar e ele mandar para o banco e ele não tiver isso declarado, ele vai ter a conta dele fechada. O cara quer comprar 1 milhão, vamos lá, um imóvel de 1 milhão. Se ele tem 50, vamos lá em 370. Se o cara vendesse 3 bitcoins para comprar um imóvel de 1 milhão, ele já está com problema. Como é que ele vai Já. estacionar 1 milhão? Ele não tem como estacionar no banco 1 milhão. Ele não tem como estacionar um imóvel da declaração de renda dele de 1 milhão. Né? A gente tem que lembrar que a Receita tem vários instrumentos aos quais ela confronta uma coisa com a outra. Então, a gente tem na Receita Federal a figura aí da DIMOV, que são dos imóveis. A gente tem N cruzamentos possíveis na Receita Federal. Essa semana ainda estava assistindo um webinário da Receita Federal sobre a questão da malha fina até nas pessoas jurídicas. Mesma coisa, a gente tem uma gama muito grande de informações bancárias, de imóveis, de veículos, de tudo que é coisa hoje cruzando com a Receita Federal. Então, assim, a Exatamente, gente tem que tudo. ter um cuidado gigante. E a gente tem mais um amigo aí para isso, que é o Pix, né? E esse Que aí. tu sabe que na verdade, até vou te dizer assim, ó, o Pix, eu fui uma que logo de início, eu até fui contra o Pix, até tem post meus falando contra o Pix nesse sentido. Esse seria um sentido, e o outro é a questão de fraudes, esse tipo de coisa, cancelamento de Pix. Mas no fim, até eu estou usando muito Pix, eu uso Pix. Não tem, é muito Uso o Pix. prático. Fora isso, ainda que não estejam ainda utilizando o Pix para isso, em algum momento vai ser utilizado. E vamos lá, Vai, gente, pra... assim, ó, fora o Pix, independente disso, a movimentação bancária, ela está na Receita, gente. Independente de Pix ou não Pix, ela está na Receita. Então, a gente tem que ter noção, assim, que os nossos informes de rendimento são entregues para a Receita, movimentações suspeitas são entregues para a Receita, a gente tem a DBE aí que informa, a gente tem uma enormidade de obrigações fiscais e as quais as empresas têm e que elas nos entregam e não é porque querem também, algumas porque querem, alguns bancos é porque querem, isso a gente Isso. tem, alguns bancos, vamos lá, que é porque querem, né? Tem banco que faz para complicar, mas fora isso, de fato, a gente tem as informações normais que vão para a Receita Federal que são suficientes para a gente
temer as informações que a Receita tem. Eu sempre digo também assim, ó, se tiver como fazer um certificado digital, faz o certificado digital. Custa cerca de R$ 150 um certificado digital. Com o certificado digital hoje, tu puxa da Receita uma declaração de imposto de renda pré-preenchida, certo? A pré-preenchida da Receita Federal, tu vai te assustar com a quantidade de coisa que vem. Eu que tenho mania do certificado digital e tenho mania de puxar a pré-preenchida, às vezes o cliente nem me mandou tudo. Quando eu puxo a pré-preenchida e eu digo pro cara, tu não me mandou isso, e a Receita tem isso, tu não me mandou aquilo, e a Receita tem... E as pessoas se assustam. Isso Tem vale coisa que até nem pro ele sabe, né? Tem coisa Gente, que nem o ele Bolsa, sabe. até o Bolsa Família, gente que tinha vergonha de Bolsa Família, não, O o auxílio auxílio emergencial. emergencial. O auxílio emergencial, eu fiquei sabendo de auxílio emergencial pela Receita. Ao puxar as declarações pela Receita, vinha ali uma pá de auxílio emergencial. De Então, gente que não precisa, né, Ana? De gente que não, não mas todo mundo precisa. que teve que devolver. Esse ano foi um aprendizado do auxílio, porque as pessoas devolveram muito auxílio. Teve que devolver Então, mesmo, assim, não teve jeito. e isso é um alerta para as pessoas se ligarem o quanto a Receita vai longe, né? Vai. Porque tem gente que tirou auxílio e acho que nunca imaginou, né? E aquilo, quando a gente foi fazer a declaração de imposto de renda, vinha na pré-preenchida e quando não vem, não vinha, quando o indivíduo não fazia a pré-preenchida pela Receita, entregava a declaração e isso já saía em pendência. Já estava em Né? pendência. Já Tem uma estava em coisa não batia pendência com e a já tinha, outra, né? não batia com a e já tinha DARF para pagar de devolução. Eu fiz É um um vídeo negócio disso. sério. Então, assim, a gente tem que ter noção, assim, que às vezes o conhecimento é justamente para a gente não fazer bobagem. Isso. E para ele se É para não proteger, fazer né? Se bobagem. blindar. Se blindar. O Gente, conhecimento ele é necessário para isso. quem entra no mercado achando assim, o mercado cripto, eu digo assim, eu sou apaixonada pelo mercado cripto. Eu acho que a Somos dois. criptoeconomia mudou a minha vida, assim, eu hoje sou muito mais contadora de cripto do que perita judicial. Se eu puder ficar 24 horas trabalhando com criptoeconomia, eu fico. Né? A gente não para de aprender nesse mercado. Eu acho que é o Não para mercado, não. é Para o não. futuro. Eu não tenho a menor. Eu tatuei o Bitcoin, eu gosto muito de mostrar o Bitcoin. Eu tatuei o Bitcoin, que eu sou Estou vendo apaixonada por aí. Bitcoin. Mas assim, a gente vê muita gente entrando no mercado com grandes sonhos, né? Então a gente tem que separar o que é joio do trigo. Então a primeira coisa que a gente Isso. tem que fazer no mercado é estudar. Estudar. Estuda. É isso. E- e- Muita gente acha que é um mercado fácil. Não, eu vou mexer com cripto porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar melhor, eu vou ficar rico. Engano, ledo engano. E é justamente por isso que a gente está fazendo o Start Cripto aqui em Salvador. Que é justamente para trazer aqui a nível Norte e Nordeste, né, essa gama de informações, porque as pessoas acham que é muito fácil. Tem muito YouTube, tem muita coisa na internet, a internet ela é muito poluída. Né? A pessoa que é leiga, que não tem conhecimento, ela tem dificuldade de filtrar o que é que ela precisa saber e aprender do que não presta. Então, apesar de ser um mercado que as pessoas acham que é fácil, não é. É um mercado difícil. Eu, particularmente, conheci cripto em 2015. Não sei tudo, faço meus trades e tal. Mas, assim, é um mercado que você pode realmente se dar bem, você pode realmente ficar numa situação boa, mas você tem que conhecer. O primeiro passo é conhecimento. Conhece? Eu Conhecimento. costumo dizer assim, que o primeiro Diga. ano de cripto é um ano que eu digo assim, que às vezes as pessoas me procuram já no desespero, já estou devendo imposto, já estou devendo iene e tive prejuízo, né? E eu sempre até conforto que o primeiro ano de cripto, em geral, tem de ser um ano de prejuízo, porque a pessoa entra iludida. Quando a pessoa se depara com os conceitos e se depara com o mercado e com a realidade, aí sim ela começa a evoluir para ganhar dinheiro. Isso. Essa é a virada da chave, é tu entender o mercado. Entender o mercado. E muitas das vezes, para você entender, você perde dinheiro, não tem para onde correr. Eu mesmo perdi, entendeu? Até eu entender o mercado, como é que Muito pouca funcionava, gente não perdeu nada, né? Então, muito pouca. Entendeu? Para entender o mercado, aí você tem né, essa questão dos aspectos legais
do mercado, da criptoeconomia, do mercado de cripto, essa questão dos aspectos legais, ela tem que ser estudada, ela tem que ser analisada, mesmo que você não queira se aprofundar, mas você tem que conhecer um pouco, justamente porque se você for acumulando, fazendo, lá na frente você vai ser cobrado, você vai ter que parar para rever. A receita pode realmente, você pode cair numa malha fina, e aí Vai. E assim, se tu, eu sempre digo assim, ó, se tu não pretende levar teus bitcoins para o caixão, declara. Se um dia tu quiser usar o teu bitcoin, né, tomara Deus o bitcoin chegar a 1 milhão, e tu quiser usar os teus bitcoins, é, se tu não exatamente, tiver tem que declarado, tu não declarar. vai usar, tu vai levar para o caixão. Essa é a grande verdade. A gente tem hoje, querendo ou não, né, eu vou pedir desculpas para Satoshi Nakamoto, mas assim, o Bitcoin acabou, de uma certa forma, sendo também uma reserva de valor, né? Sim, Então, assim, sim, ele a não, gente não ele, pode ter um ativo no que ele vale, ele não ser reserva de valor. exato, hoje ele é muito mais uma reserva de valor do que o meio de troca, porque o meio de Do troca, que como meio de ele é pagamento. estável, muito mais, Quem, entendeu? quem é que paga alguma coisa com Bitcoin? Quem tem Conta nos segura, dedos. quem tem, tá sabendo que ele vai Quem tem subir. seguro. Vai Mas gastar? lógico, lógico. Quem Não tem vai. Bitcoin está sentado em cima. É que nem Exatamente. agora na Bá, quem tem Bitcoin está sentado em cima. Agora, assim, se tu Exatamente. aposta nisso, aí que eu digo que as pessoas que têm maior conhecimento, essas pessoas que têm bastante Bitcoin, maior conhecimento do mercado e que já estão nesse mercado há mais tempo que nós, elas vislumbram o futuro. Como elas estão vislumbrando o futuro, o Bitcoin a 1 milhão, 2 milhões, etc., elas já se preocupam com o passivo tributário que elas vão ter. Né? Exatamente. Aí sim, aí nós estamos falando aí, se tu quer ser um milionário do Bitcoin, então tu tem que te preocupar sim com o que tu acumulou no passado, com o que tu está acumulando agora e com quanto isso vai valer no futuro. Então Exatamente. aí eu recomendo, faça um planejamento de saída, faça um planejamento estratégico, verifica teus custos. A gente tem o limite de isenção aí de até 35 mil mês para venda, né? Isso é uma Sim. forma também da gente poder ir reajustando o custo de forma Sim, legal, sim, pagar sim. menos imposto de forma legal, né? Então, as pessoas que têm esse olho no futuro, essas pessoas estão sempre trabalhando para dar manutenção do seu custo, para ter de fato tudo correto, porque elas têm medo de perder. Quem É. tem dinheiro, quem tem Bitcoin, tem medo de perder. Assim, Claro, porque assim, dificilmente tu vai ter medo de perder uma coisa que tu não tem, né? exato, e até assim, o conhecimento ele serve para isso, porque quando você conhece o mercado, quando você conhece como é que a engrenagem, a máquina funciona, você tem mais chance de nadar a favor da maré. Quando você não Claro. conhece, você está sempre a contra-maré. E aí vai morrer afogado, né? Então, mas eu queria que você me falasse hoje, a pessoa que é leiga no assunto, que quer entrar, você tem lá no seu canal, no Declarando Bitcoin, né? Você tem lá vídeos assim que ensina o pessoal que quer entrar, aquele início, o que é que você tem assim para aquele pessoal que não sei nada de Bitcoin, eu preciso, quero entrar Tá. no A mercado, o que é que eu primeira preciso coisa, assim, conhecer? então, vamos lá. Primeiro, muita gente me pergunta como entrar, como investir. Até esse dia, até o zelador do meu prédio, que ele me segue, o meu zelador querido, me disse assim: Ana, eu tenho R$ 1.000 e semana que vem eu preciso desse dinheiro. Será que se eu comprar Bitcoin eu vou ter o dobro? E aí eu disse: não, Opa, querido. isso, ó, a mente. Aí eu disse, olha, só se der a sorte de comprar no período onde der uma alta. Se tem R$ 1.000 e vai precisar de dinheiro, eu digo, o senhor nem faz nada, não Nem compra faz Bitcoin. nada. O Bitcoin o senhor compra com dinheiro aquele que o senhor vai guardar e que não vai ter pressa de vender em um momento de baixa, vai aguardar o momento certo. Mas eu não dou dica de investimento, eu nem posso, não dou dicas de investimento. Sim, Eu claro. dou dicas de quê? De como tributar, né? De E como lá no tributar meu blog, isso. o que a pessoa acha para o pequeno, e aí eu digo que é muito importante para o pequeno lá. Assim, a gente tem o e-book que é gratuito, estamos no a segunda edição do e-book esse ano, já atualizado com as regras desse ano. Tu entra lá no meu blog, declaradobitcoin.com.br, e tu baixa o e-book gratuito. A gente tem uma planilha que também é gratuita. Nessa planilha tu tem como apurar os teus impostos mensais. Então, se tu não tem IN, opera pouquinho e quer só apurar os impostos,
tu baixa a nossa planilha e consegue apurar as nossas planilhas. Isso tudo sem falar com a Ana, gratuitamente. Os nossos Ótimo. posts estão lá ensinando desde o beabá do como tributar, né? O blog já está para lá do segundo aí do aniversário e tem material assim diverso Tem sobre muita todos os coisa. assuntos. Tem Eu muita olho coisa. sempre, de vez em quando eu tenho uma duvidazinha, vou lá dar uma olhada, dá para achar Eu muita coisa. comecei com o blog, né? E o blog depois começou a ser replicado pelas mídias e tal. O blog de fato foi um acelerador assim, muito grande para mim. Mas até a partir de um cliente que me disse assim, Ana, esse teu assunto é muito chato. Grava para a gente entender, porque o assunto é muito chato. A gente Mas morre quando a é gente. chato. É lógico, para Ele quem tem não tem. razão. E foi nisso que veio o YouTube. Então o YouTube veio, aí veio o Insta, veio o Face, veio o Twitter, veio o Telegram, veio todas as mídias, né? As mídias que a E gente de tem. fato, realmente, tem muita coisa que em vídeo, eu morria de vergonha de vídeo, né? A primeira vez que o Rodrigo Dete, quando eu fiz o 35 perguntas sobre imposto de renda, o Rodrigo, o Rodrigo Digital, né? Que Rodrigo. é o Rodrigo E o Rodrigo vai apresentador estar aí aqui do com a nosso. gente também, em É, novembro. o Rodrigo, apresentador do evento, né? Foi o Rodrigo que criou o Loira do Imposto, né? Eu sempre digo, eu devo ao Rodrigo, foi o Rodrigo e o Rosel Lopes que criaram o Loira do Imposto. Aquele E Rodrigo é uma figura. a gente tava falando agora, esqueci que eu ia falar do Rodrigo. Mas nos 35 perguntas, ele me encomendou 1 minuto por dia. Ele queria que eu gravasse 30 perguntas, era 1 minuto por dia, ou as 35, para eu responder em vídeo no Dash. Me pergunta quantas eu consegui gravar. Zero. Né? Eu Então, não tinha experiência nenhuma tem em vídeo, eu sou contadora, eu digo, eu não sou youtuber, né? E hoje, claro, que hoje eu já tenho uma identificação com o público super carinhosa, hoje eu consigo falar a língua deles, acho que por isso que as pessoas se identificam comigo, dizem que o assunto é chato, mas elas gostam de me assistir, elas agradecem, porque talvez eu traduza numa linguagem simples aquilo que as pessoas têm sim, medo, né? As pessoas têm medo de imposto, elas têm medo da receita, elas têm medo de imposto, elas têm medo do imposto de renda, elas têm medo do DARF, elas têm medo de tudo, né? tudo. E elas precisam, às vezes, ouvir isso de alguém, o como fazer. E aí, se tu acha lá um linguajar muito bonito lá te dizendo um monte de coisa que tu não entende, Não, aí não funciona. Não tu te funciona. assusta, tu te É. assusta. Engraçado porque tem muita gente. É um paradoxo, né? Tem gente que tem muito medo e quer andar certinho, e tem aquele que não quer nem saber, que quer esconder, que não quer Aí declarar. que eu digo, mas aí é que cada um sabe, eu digo assim, ó, eu sempre Exato. digo também, só me segue quem quer, né? Então, assim, só me segue Exatamente. quem quer ouvir falar de imposto. Quem não quiser Exato. ouvir a palavra de imposto, não precisa me seguir, não é obrigatório. Não precisa me seguir nem me xingar, é só não entrar É nas só minhas não entrar mídias. no canal, É só não exatamente. entrar. Mas assim, eu vejo cada vez mais, né? Eu tenho alguns seguidores queridos lá, tem um que é Ancapixaba, coisa mais querida, que são Ancapes e segue e tem essa preocupação. Todo mundo, à medida que vai construindo um patrimônio, começa a ficar com medo. Assim, isso é o que eu Claro. vejo hoje. Né? Não tem medo quem não está fazendo patrimônio. Quem está fazendo patrimônio com cripto, quem já entendeu que vai dar uma alavancada na sua vida com isso, nessa grande mudança que a gente está vivendo, né? A gente está Sim. construindo o futuro, essa pessoa começa a se preocupar. Eu vejo pela quantidade de. Hoje, assim, isso sim, sem meio exagero. Eu não consigo pegar uma regularização fiscal para menos de 180 dias. É mesmo, mano. Ixi. Mesmo, mesmo. Graças a Deus, né? Não, eu acho sensacional. Eu reservei as sextas-feiras, eu tinha fila na agenda desde antes do imposto de renda. As sextas-feiras, agora a equipe marca lá, as meninas, né, estão sempre dedicadas lá, tentando achar horário para todo mundo. As sextas-feiras eu deixei uns 4, 5 horários, todas as sextas-feiras eu consegui dar consultoria, porque eu também não estava conseguindo dar desde o imposto de renda. E as pessoas começam a chegar ao imposto de renda, as pessoas entram naquele desespero.
eu preciso declarar, eu vou preso, a Receita vai me pegar. Tem gente que me diz assim, tá, mas e se eu esperar os 180 dias, será que eu não vou preso antes? Não, não vai preso. Calma, né? Então, assim, imposto de renda cripto não se faz em um dia. A gente Não, não ensina em uma hora. não. E isso é uma coisa assim, o imposto de renda de um trader, gente. Vocês não têm noção do É tamanho uma que é o imposto de construção, renda né, de um Ana? É trader. uma É uma construção, uma verdadeira construção. construção. Você tem que vir, puxar o fio da meada, e vir construir, Extratos, a fazer. gente tem extratos aí das exchanges, cada extrato é de um pelo diferente, a gente tem que converter extrato, descer extrato. Exatamente. Eu vejo, os contadores me procuram às vezes para saber como é que eu leio extrato, porque eles não conseguem ler um extrato. Isso, tem muita dificuldade. Aqui em Muita. Salvador, assim, muita gente tem me perguntado, "Davi, você indica?" Eu geralmente direciono para você, né? Mas é muito difícil você achar contadores hoje na área especializados que consigam. Tem contador que não consegue nem entender como é que funciona a coisa, Ah, né? tem. Principalmente os Não, mais antigos. Os eu mais ouvi esses antigos. dias de um contador que não podia contabilizar cripto, porque cripto não tem lastro, né? Bitcoin não tem lastro, todo, Bitcoin não, se não tem lastro, não pode mensurar em real, né? Aí fica difícil. E outra coisa, você Fica começa a ver difícil explicar, né? porque ele já vem com a mente fechada, não acreditando, então fica mais difícil ainda. E outra coisa, Ana, você já está com essa gama de trabalho, né? E o percentual da população brasileira e mundial que mexe com cripto ainda é pequenininho. E nisso aí eu vejo, inclusive, uma oportunidade de negócio para os contadores e o pessoal que está chegando novo aí nessa área de contabilidade, para se aprofundar mais e se especializar nesse assunto. É um nicho de mercado muito bom. Davi, aqui entre nós que somos do mercado, é um nicho para todo mundo, para todas as. Mais agora Isso, aí na pandemia, a gente viu assim. A gente vive em mundo virtual. Quem vive em mundo virtual passou muito melhor a pandemia do que com quem dependia certeza. de um negócio físico para funcionar. Então, mais do que nunca, é mais um paradigma que se quebrou. Então, o mercado cripto aí quebrando paradigmas em cima de paradigmas, né? Eu tiro por mim, Ana, porque assim, eu sou proprietário de uma pousada no Pelourinho, aqui em Salvador. Está fechada desde março de 2019. Como é que eu estou Nossa, vivendo? Cripto. de cripto. Cripto, entendeu? Mercado, fazendo trade, fazendo minhas atividades com Mas, cripto, assim, dando eu diria consultoria, hoje falando com o pessoal. todas as profissões, eu falo às vezes para as mulheres aqui no Rio Grande do Sul, e assim, todo mundo que olha para cripto e vê, e eu sempre digo isso, que Bitcoin a gente tem que olhar e enxergar. Se tu olhar Isso. e enxergar, ele é para ti. Então, assim, todo mundo, assim, se tu tiver uma loja física, tu pensa em aceitar cripto. Se tiver uma loja virtual, tá na hora de tu ir para as redes sociais. Então, hoje tudo gira em torno de mundo virtual. A gente Exato, está construindo um mundo novo. eu comecei E assim, a, porque assim, e como a foi que nossa moeda é virtual. E a nossa moeda é virtual virtual? nesse mundo novo. Como é que eu comecei? Eu na pousada, né, em 2015, chegou um gringo lá, um australiano, e me perguntou se eu aceitava Bitcoin. Eu sempre conto essa história, né? E eu nem sabia o que era. Aí eu disse aceito, sem saber o que era. Eu digo, deve ser alguma coisa boa, né? E aí ele queria pagar na hora lá, eu não deixei e tal, deixei ele pagar lá no checkout. Aí eu fui procurar na rede o que era Bitcoin no Google, né? No velho Google. Aí eu achei o que era, aí dei uma lida rápida, aí entendi a coisa, porque eu venho da área de tecnologia também, da área de engenharia. Eu digo, bom, eu vou ter que receber esse negócio em algum lugar. Então, tinha uma tal da Wallet, da Mycério, antiga, ó. Aí eu baixei Uhum. uma carteira da Mycério na época no celular e recebi. E a partir dali eu comecei a entrar no mercado, comecei a estudar, comecei a pesquisar. E lá atrás eu já vi que isso poderia chegar, né? E como está indo, que é o caminho que a gente está Não indo, mas é cheguei, algo não grande. chegamos nem na metade. Eu digo, Não, é a a pontinha gente do está iceberg. construindo histórias, estamos construindo um mundo novo. E quem não teve esse olhar aí ainda, nunca é tarde, né? Então, eu gostaria de ter tido Exatamente. esse olhar há 10 anos atrás, eu não tive. Mas, enfim, hoje eu aproveito o máximo que eu posso Isso. disso.
Porque assim, E às vezes as recomendo pessoas. todas as profissões, seja advogado, contador, engenheiro, Todo mundo. qualquer. Porque Gente, hoje, Ana, você tem pode. mercado para todo mundo. Para todo mundo. Hoje você está vindo aí com as DeFi, você está vindo aí com tokenização imobiliária, você está vindo aí com tokenização de A gente commodities, está na era da arte digital, da gente. arte digital. Da arte Exatamente, entendeu? digital. Nós Então, estamos vivendo a Matrix. As pessoas exatamente, têm. Matrix. Nós estamos na Exatamente. Matrix, nós estamos na Matrix, gente. Nós estamos A gente tem que literalmente se na ligar. Matrix. Né? E às vezes a pessoa olha assim e diz assim: ah, o Bitcoin está muito caro, perdi o time, não dá tempo de entrar. Engano, engano, porque o Bitcoin ainda é para qualquer época. Né? Para Cara, qualquer época. para qualquer época. Né? Então as pessoas podem realmente estudar, claro, estudar, procurar canais como o seu, como a nossa comunidade e outros grandes, o canal da Dash lá, o Rodrigo lá, né? O Rodrigo aí está fazendo acho que programas que quase, acho que é 3 vezes por dia, o Rodrigo tá fazendo programa Não, o lá. Rodrigo faz um monte de coisa sensacional. Sou fãzaça do Rodrigo. O Exatamente. Rodrigo foi o primeiro, o primeiro me levou para falar. Antes daí do loiro do imposto, esse ainda, o Rodrigo me levou para um Dash debate. Ali eu vi que eu gostava que eu gostava Sim, de falar em vídeo, que eu gostava de falar para as pessoas. E olha que ali o que me xingaram de imposto é roubo, né? Então, se eu sobrevivi ali, eu disse, bom, daqui para frente agora, tá beleza, só vai. tranquilo. Tá tranquilo, entendeu? Então, assim, então é isso. Então a gente está trazendo quem? A gente está trazendo você, a gente está trazendo o Rodrigo, o Fausto Botelho, o Trader Antifrágil, a gente tem lá o Anthony, que é o auditor da Receita Federal, que ele é auditor da Receita Federal e ele é trader e ele vai. Ele tem Já conversei com ele, já leu um blog, uma vez entrou em contato isso. comigo, conversamos por WhatsApp, conversamos por Ele é telefone. muito bom também, vai falar sobre aspectos legais. Tem um professor lá da Universidade Federal do Ceará, o professor Jefferson, que estuda, e aí essa questão de trazer o blockchain dentro da academia, ele vai falar para a gente como essa aqui funciona a blockchain lá dentro da faculdade, né? Que hoje você tem a exemplo da Ana Cardano, que é uma cripto que nasce, ela já vem com essa veia mais acadêmica, né? Ela vem mais Sim, da sim. universidade. Então tem muita coisa legal para surgir ainda, muita coisa legal no mercado, muita coisa que ainda vai aparecer. Para a criptoeconomia e os criptoativos, o céu é o limite. Só que a gente tem que estar antenado, né, para isso, porque a gente mora no Brasil, o Brasil tem leis, precisamos seguir direitos e deveres, e se a gente quiser realmente sobreviver isso tudo, a gente vai ter que seguir isso aí, entendeu? A gente tem que se moldar e viver na realidade que a gente está hoje. Unir as duas coisas, pegar esse mundo cripto e ver a realidade que a gente está hoje, adequar as duas coisas e seguir. Na minha opinião, é isso que a gente tem que fazer, né? Não, Isso é bem eu legal. sou. Acho assim, a pandemia foi uma coisa muito triste, foi muito difícil. Sim. Mas assim, ninguém, se dissessem para nós há 2 anos atrás que a gente ia ficar 2 anos preso em casa, com criança assistindo aula em casa, com tudo, a gente ia dizer, nossa, isso é coisa de filme de É zumbi. coisa de filme. Coisa de Coisa de filme. filme, né? Tu tem que Aqueles fazer filmes teste para de. entrar no avião, tu tem que. E a gente passou, né? A gente passou e a gente sobreviveu. Né? E o Exatamente. mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? As Não, com relações nunca certeza. mais vão ser as mesmas, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Tudo isso fez até eu acreditar mais ainda do que eu já acreditava, né? Realmente a gente está vivendo hoje num mundo que não comporta uma vida que não seja online, ou que não seja digital, que a gente não tenha esse olhar É para aquela os história. negócios em torno da Isso. criptomoeda. Não tem, gente, não há vida fora É, disso. eu gosto de fazer uma alusão muito grande. O meu avô, na época que chegou os cartões de plástico de crédito, eu lembro de eu era pequeno, eu lembro que ele pegou um cartão daquele, botou na mão e fez assim: tá, eu vou pro açougue comprar carne. Será que eu vou dar esse plástico ao açougueiro e ele vai me dar carne de volta? Entendeu? Então, e hoje é mais ou menos por aí. Muita gente hoje diz, sim, Bitcoin, mas tá, cadê a moeda? Cadê o dinheiro? Como é que eu pego nisso? Não pega, é digital. E as pessoas
realmente tem muita dificuldade em entender isso, né? E aí você vai falar em lastro, vai falar em dinheiro. O nosso próprio dinheiro hoje não tem lastro. A gente já não tem lastro há muito tempo, né? Então, e as pessoas ainda ficam com aquela coisa de, ah, não, mas não é. Infelizmente, é a realidade, é o que tem para ir, e quem se adequar, quem entender e se adequar primeiro, realmente vai conseguir entender as coisas mais fáceis e navegar mais fácil no mundo, né? Que é um mundo globalizado, é um mundo, você entende, eu fui para a Turquia em janeiro, e eu fui sem dólar, né? Pouco dólar, mas cheguei lá, tinha o quê? Casa de câmbio. Eu troquei Ethereum e troquei Bitcoin pela moeda local, né? Então, eu Olha não que sabia que eu ia encontrar sensacional. essas casas de câmbio lá. Mas cheguei lá e encontrei. Eu digo, fui aventurar. Então, isso foi muito legal, porque você pulou quantas etapas? Eu teria que comprar dólar no Brasil, levar esses dólares para lá, depois chegar lá, converter na moeda local. Fiz isso, porque com a quantidade que eu levei, eu fiz isso. Mas depois que eu vi as casas de câmbio lá, aí pronto. O spread é menor, né? As taxas menores, então e infelizmente a gente vai ver isso cada vez mais. Não é isso? Eu queria Amém, que né? você, Graças eu a... queria que você deixasse agora, nosso tempo está acabando, 5 minutinhos, deixasse suas considerações finais, deixasse um recado aí para essa galera que está aí vendo a gente, né? E deixasse lá o link lá do seu canal, o endereçozinho, para que o pessoal vá para lá, que acompanhe, que veja o saque da loira lá, acompanhe as dicas, que são muito boas. Vamos lá, Ana. Gente, eu diria assim, tem espaço para todo mundo nesse mercado. Eu costumo atender. Hoje eu não consigo mais responder só eu diretamente para todo mundo que me procura, né? Mas tem a equipe para isso. A equipe procura direcionar o pessoal, dizer aonde tem o quê, aonde pergunta o quê, onde é que vai estar, achar tal vídeo, como é que baixa o e-book, como é que baixa a planilha. Então, hoje a gente tem uma estrutura já pronta para isso, né? Nesse mundo que estamos vivendo hoje de DEX, FNP, tudo. Gente, Tudo. a gente tem assim que procurar ao máximo se especializar em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, tem que estudar, tem que procurar informação, tem que ler bastante. Eu diria, não vou nem dizer ler livro, né? Ler É. e-book, ler, gente, estuda muito, estuda e vê aonde tu te acha, aonde tu te enquadra nesse mercado. Com relação à parte fiscal, tudo que tu precisares, tu vai achar lá no meu blog. Me segue no YouTube, me segue no Insta, me segue no Facebook, me segue no Twitter. Eu tô em todos os lugares hoje. Tem gente que diz, eu não aguento mais essa loira falando de imposto. A loira tá aqui falando de imposto para vocês, que é para o bem de vocês. Nem todo mundo que me assiste é meu cliente, gente. Ao contrário. Tem gente até Sim. que quando quer marcar horário comigo, eu digo, primeiro dá uma olhada, me maratona. O Loiraflix foi criado em função. Loiraflix. O O Loiraflix Loiraflix. saiu justamente dos meninos lá no Coin Times, a gente fazendo podcast. O Loiraflix saiu disso, né? O menino na live lá sugeriu o Loiraflix e saiu a maratona do Loiraflix. Então, assim, tem muito material gratuito. Muito material. Tem muita gente que me pede curso, breve vai sair o curso, módulo 1 do curso vai ser gratuito, que é para pegar já todo mundo que está começando em Mataí. Depois os Ótimo. outros módulos sim, vão ser avançados, né? Acho que Uhum. lá no Start Crypto a gente vai trabalhar com isso também, que Ótimo. seria o nosso módulo 1 aí de ensinar o pessoal aí que está começando. Eu acho que isso é muito importante. Não, é. E isso é uma contribuição nossa para vocês. A planilha que a gente dá lá não é uma contribuição só minha, é uma contribuição minha, do Pablo, que trabalha com a gente, é a contribuição do Matheus, engenheiro, um outro menino também. Todo mundo desenvolveu isso de graça para Parabéns. vocês usarem. Então, assim, foi um presente É nosso ótimo. para a comunidade. E isso, assim, não precisa de mim para fazer. Então, assim, eu não atendo só quem me contrata. Ao contrário, a gente está ensinando o pessoal do Sim. mercado aí a se virar sozinho. Isso é para quê? É para incentivar quem está começando, gente. É para Isso é incentivar quem ótimo, está Ana. começando, sim. Parabéns. Parabéns por esse Então, trabalho vem com lindo, a gente, me bonito. segue em todas as redes e estaremos lá no evento, se não presente, de forma virtual. Tomara Com Deus já tudo certeza. presente. Já tomei a Tomara. primeira dose da vacina, Eu também tomei. Já estou aqui, tá tomei a aguardando a primeira. segunda já.
Ana, muito obrigado, né? Eu sei que seu tempo é precioso. Muito obrigado pelo convite da live. Muito obrigado por você estar com a gente lá, vai estar com a gente aqui em novembro, né, no nosso grande evento. E assim, sou um admirador seu, sigo o seu canal, assisto os vídeos. Assim, esse trabalho que você está fazendo é muito lindo de orientação às pessoas, né? Vamos Então, fazer um muito NFT da obrigado. loira aí. Vamos fazer um NFT da O loira para botar NFT. lá. Daqui a Vamos pouco a gente vai botar fazer isso, tá não? um NFT. É isso Tá, aí. gente? Um beijo grande. Beijão, viu? Muito Agradeço aí a obrigado. oportunidade e estaremos lá, tá Eu que bom? agradeço. Seja bem-vindo aqui. Venha em Salvador. Espero que você esteja aqui presente para comer uma moqueca com a gente. Pode deixar. Estaremos aí. Valeu. Beijão. Um beijo, Tchau. querido.